Deus, a voz de Deus, de obedecer os mandamentos, o direcionamento do Senhor, de louvar o Senhor e de agradecer ao Senhor. Mas observem como ele começa esse salmo. Salmo 116, eu quero ler do verso 1 até o verso 14, até o verso 14. E olha como Davi, ele trata com Deus sobre uma grande preciosidade da sua vida, de um agradecimento. Eu acho magnífico esse método poético, literário, de cântico, de louvor, de adoração, que o salmista ele inicia para falar com Deus num ato de agradecimento, de grande agradecimento pelo que o Senhor, pela boa mão do Senhor ter sido estendida sobre a sua vida. E ele começa assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vamos repetir? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Isso foi testemunhado aqui. Nos grandes clamores, nos grandes suspiros, nos grandes desejos, nas grandes aflições, nos momentos de lágrima, de dor, ele ouviu. Ele não só ouviu, mas ele atendeu a súplica desta família. No verso 2, o salmista Davi, Romildo, ele usa aqui uma expressão, trazendo uma figura de um médico que se inclina diante do seu paciente no leito de um hospital, quando ele está sem voz, que ele não tem mais força para falar, não tem mais voz para falar, e em muitos momentos os médicos precisam inclinar-se para poder ouvir a queixa do seu paciente. Veja o que aqui ele diz no verso 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Já pensou Deus na sua soberania e grandeza ter que se inclinar diante do ser humano, diante da pessoa? E o salmista está usando aqui essa figura de um médico que se inclina para ouvir o clamor do seu paciente na sua necessidade. Ele inclinou para mim, ele curvou o seu ouvido, ele se curvou para poder me ouvir. E veja, o salmista vai dizer assim: inclinou para mim os seus ouvidos, e por isso irei invocá-lo enquanto eu viver. Ele irá invocá-lo na terra dos viventes. E vocês não sabem o quanto Deus está feliz, alegre, por esse testemunho que vocês deram aqui, mas acima de tudo, por vocês invocarem a grandeza do Senhor na vida de vocês, da família de vocês, como reconhecimento do seu poder. Porque em muitas circunstâncias, muitos momentos da vida, a ciência é limitada, ela tem seus limites, mas há o Deus da ciência, o Deus que criou a ciência, o Deus que capacitou o médico, que deu a sabedoria e a inteligência ao médico. Diga-se de passagem que o ofício da medicina, a função da medicina de um médico é um ofício sacerdotal. Eu sempre que vejo um médico, eu sempre o vejo como um sacerdote que cuida da alma, cuida da dor, do físico, do corpo, mas também cuida da alma, porque é impossível cuidar da dor de alguém, cuidar do corpo de alguém, sem cuidar da sua alma. Porque quando um corpo está ferido, quando um corpo está doente, está doendo, a sua alma também dói. E essa função sacerdotal está também na mão desse que, por dom,
não é simplesmente por uma escolha, porque alguns médicos escolheram e optaram pela medicina, mas eles não têm a percepção muitas vezes que isso é um chamado de Deus, um dom de Deus, para cuidar, para aliviar a dor, para poder assistir à necessidade daquele que está lá. Aí o salmista está dizendo assim: Ele inclinou para mim o seu ouvido. Nos momentos de maior dificuldade da minha vida, Ele inclinou para mim o seu ouvido. E não tem coisa mais perceptível e maravilhosa no nosso coração de sabermos que nas nossas aflições alguém pode nos ouvir. Alguém pode dar-nos a atenção, mas acima de tudo, inclinar o seu ouvido com o propósito de ouvir o clamor da nossa alma, o clamor do nosso coração. Não é só ouvir as palavras, é ouvir e sentir o que cada palavra significa e o que cada palavra quer dizer para cada um de nós. E o verso 3, o salmista vai dizer assim: laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Veja que ele está relatando aqui todo aquele episódio em que o povo estava passando da saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, o deserto que eles enfrentaram. Tudo isso representou perigo, angústia, tristeza, ameaça, sinal de morte. E ele diz assim: laços de morte me cercaram. E a angústia, e ele usa um termo bem forte aqui, e a angústia do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e em tristeza. Mas todas as vezes que caímos em tribulação e em tristeza, há algo extraordinário, imperceptível aos nossos olhos, e às vezes até impossível de compreendermos no nosso intelecto, mas acima de tudo sensível para as nossas emoções. Muitas vezes a ação de Deus se torna imperceptível, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, não conseguimos identificar na nossa sabedoria, no nosso intelecto, mas é impossível de não sentirmos. É impossível de não sentirmos a presença de Deus, o toque da boa mão do Senhor, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, nos acolhendo, nos abraçando, estando conosco. Foi por isso que Jesus, quando despedia-se dos seus discípulos, lhes disse assim: vocês podem entristecer o coração de vocês, vocês vão ficar tristes, mas eu quero dar um conselho para vocês: não turbem o coração de vocês. E turbar o coração é abarrotar o nosso coração de tristeza, de angústia e de dor, e de deixar de perceber a grandeza daquele que vai estar conosco, e que está conosco todos os dias. E Jesus diz assim: não perturbe o coração de vocês, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, eu não os deixarei só, eu não os deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Eu estarei com vocês, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Quando você sentir alguma dor, quando você tiver algum problema, quando você tiver medo, quando você sentir um perigo se aproximar de você, lembre-se que Ele está com você todos os dias. Amém. No anoitecer ao amanhecer, Ele cuida de você. Ele está com você. Continue comigo, com a sua Bíblia aberta, acompanhando. Verso 4, ele vai dizer assim: olha, quando a gente está em tribulação, quando a gente está em tristeza, tendo a angústia no coração, a percepção da morte perto de nós, o
que é que nós temos que fazer? Senão o que o salmista fez no verso 4. Então, vamos ler comigo, por favor? Então, invoquei o nome de quem? Invocou o nome de quem? Do Senhor. Invoquei o nome do Senhor. E qual é a expressão dele aqui? Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Essa é a percepção. Esse é o entendimento. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração todos os dias, em todos os momentos. Quando os perigos da vida se aproximam de nós, nós precisamos entender que basta-nos apenas invocar o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Todos nós aqui hoje podemos testemunhar de um grande livramento que Deus nos proporcionou na história da nossa vida. Os perceptíveis, aqueles que nós descobrimos, aqueles que nós sabíamos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós jamais imaginávamos, que são invisíveis aos nossos olhos, invisíveis ao nosso conhecimento. Aqueles que nós jamais percebemos, Ele está lá todos os dias, em todo momento, cuidando de cada um de nós. O verso 5, ele vai dizer assim: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Por isso que o sol brilha entre justos, para justos e ímpios, para bons e para ruins, para pessoas de todas as religiões, de todos os credos, para pessoas de todas as nações, de todas as etnias. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é constante sobre cada um de nós. Por isso que nós somos encontrados. Ele nos encontrou nos caminhos perdidos da vida, Ele nos encontrou. Quando a gente canta, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, esse é um clamor e um desejo profundo do nosso coração, de saber que um dia Ele nos encontrou para estarmos com Ele e adorarmos o seu santo nome e glorificarmos o nome do Senhor. No versículo 6, ele vai dizer assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. E no verso 7 ele vai dizer assim, e isso aqui é que é muito importante para todos nós hoje. Vamos ler juntos? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Não é bom, né, meu irmão, estar no sossego do Senhor aqui hoje? Poder testemunhar e expressar essa gratidão que vocês estão sentindo no coração de vocês, pelos livramentos, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção. Então, a primeira percepção que nós precisamos ter, o primeiro entendimento, a primeira coisa que precisa estar na nossa mente e no nosso coração, quando se trata de agradecer a Deus, não são apenas meras palavras, mas voltar-se para o Senhor. Porque agradecer a gente agradece, a gente passa o dia todo, né? Obrigado, 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 obrigado. Alguém passa uma mensagem para você, obrigado. Alguém diz alguma coisa, obrigado. A gente está sempre dizendo obrigado para as pessoas. Mas agradecer a Deus é voltar-se para Ele e reconhecer a grandeza do seu poder na nossa vida. Tem muita gente agradecendo a Deus, mas distante dele. Tem muita gente agradecendo a Deus, mas trilhando, andando em outros caminhos, longe da comunhão com o Senhor, longe da presença do Senhor. E um coração verdadeiramente agradecido ao Senhor, a primeira atitude que faz é voltar-se para Ele, é aproximar-se dEle, é buscá-lo enquanto há tempo, enquanto há oportunidade
buscá-lo enquanto nós temos vida, porque depois da morte não há mais chance de se buscar ao Senhor, de poder correr atrás do Senhor. A única chance, a única oportunidade, o único momento que nós temos de nos voltarmos para Deus, de buscarmos ao Senhor, é aqui e agora. É nesse exato momento em que você está ouvindo a palavra do Senhor no seu coração, em que você está entendendo a palavra do Senhor no seu coração, porque o dia de amanhã, esse dia chamado amanhã, ele não existe para nós, ele não é nosso, ele só pertence ao seu próprio mal. Nós não temos nada a ver com o dia de amanhã, mas se amanhã o Senhor nos permitir acordar e viver nesse dia, louvado seja o seu nome, porque Ele se aproximou de nós e cuidou de nós como prova da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade em nossa vida. Então volte-se para o Senhor. Não deixe para amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Imagina no dia de amanhã, ou daqui a alguns anos, porque esse é sempre o propósito do nosso coração. Planejar para o amanhã, para o futuro, quando nós não temos a certeza da existência desse futuro. O apóstolo Tiago diz assim: ao invés de dizermos isso, nós devemos dizer: se o Senhor permitir, amanhã faremos isto ou aquilo. Mas isto hoje não é dia de fazermos isto ou aquilo. Hoje é dia de nos voltarmos para o Senhor. É dia de nos achegarmos a Ele. É dia de clamarmos a Ele. É dia e oportunidade que Ele está nos concedendo de andar nos seus caminhos, de conhecê-lo de perto, face a face, conhecê-lo pelo nome, como Ele nos conhece, é ter a certeza, a convicção de que esse Deus grandioso, Ele tem olhado para nós com um olhar de graça e de misericórdia e de bondade. Verso 8, ele vai dizer por que ele está voltando para o Senhor. Pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Aqui vai uma pergunta: por que os crentes choram? Por que nós, cristãos, por que nós, servos de Deus, choramos? Por que nós temos que chorar? Veja o que o salmista vai dizer: livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Por que nós temos que chorar se Ele enxuga as nossas lágrimas? Por que nós temos que chorar se Ele é quem nos livra dos nossos olhos as lágrimas que muitas vezes precisamos derramar? O grande segredo está no verso seguinte, quando ele vai dizer assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor é diferente de fazer uma caminhada, uma corrida, de fazer um passeio, de andar por qualquer motivo, por qualquer razão. Andar na presença do Senhor é saber que Ele está livrando dos nossos olhos as nossas lágrimas, e da queda, do vacilo, do desespero, das ameaças. Ele está livrando a nossa alma, está livrando a nossa vida. No verso 10, ele vai esboçar aqui, expressar aqui, aliás, um sentimento um pouco desse tipo de sentimento de angústia que sai do nosso coração nos momentos da nossa revolta. E aí o sentimento que ele vai expressar aqui é dizer assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação,
Veja a expressão aqui do salmista. Ele diz assim: na minha aflição, na minha angústia, na minha perturbação, no incômodo da minha alma, da minha vida, eu disse: todo homem é mentiroso. Ele perde ali um pouco a esperança de acreditar na verdade que está na vida do ser humano. E ele não tem mais essa coragem, porque na sua perturbação, ele sai de um raciocínio de convicção daquilo que Deus estava providenciando para a sua vida. Ele diz assim: eu disse na minha perturbação, eu reconheço que na minha angústia, na minha dor, no meu sofrimento, eu não acreditei mais em ninguém. Todo homem é mentiroso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não acredito. Mas essa perturbação, ela vem agora de um reconhecimento, porque quando ele entende que todo esse processo em que ele estava vivendo, ele precisava voltar-se para Deus, agora com essas palavras: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Agora olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Permitam-me fazer-lhes uma pergunta nesta noite. O que você tem para oferecer a Deus nesta noite? Seu dinheiro, ele não precisa. Ele é rico, dono de todo o ouro e de toda a prata. E diga-se de passagem, o seu dinheiro já é dele. Seus bens, ele não precisa. Ele é dono dos céus e da terra. Ele criou com uma palavra, ele cria tudo. Com uma palavra ele diz: haja, e acontece. E você só tem porque ele permitiu, abençoou e concedeu para você. O que você tem de precioso para oferecer ao Senhor hoje? Seus talentos? Ora, ele não precisa dos seus talentos, porque se você tem talentos, ou você tem dons, ele quem lhe concedeu, foi ele quem lhe deu. Então, isso também é dele, pertence a ele. Seu dinheiro já pertence a ele, seus bens pertencem a ele, seus dons e talentos pertencem a ele. O que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? Minha vida. A sua vida? É interessante. Sua vida, ela não pertence a você. Ele emprestou para você no dia que você foi concebido, lá no ventre da sua mãe, e ele determinou um tempo de existência em que você pudesse experimentar essa vida, até o dia tal, a hora tal, o mês tal, o momento tal. Não é sua. Sua vida não é sua, é dele. Ele emprestou para você, já é dele. O que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? O que é que nós temos para oferecer ao Senhor nessa noite? Responda para você mesmo, para mim não. Responda para você mesmo. Medite, reflita. O que você pode oferecer ao Senhor pelos benefícios que Ele lhe tem feito? Quanto você pagaria pelo oxigênio? Quanto você pagaria pela visão? Quanto você pagaria pela saúde? Quanto você pagaria pelo que você é, pelo que você quer? E às vezes a gente até reclama da vida. Porque minha vida é muito chata, isso. Você tem ideia de quantas pessoas, milhares de pessoas gostariam de ser você? Gostaria de ter o que você tem, e ser o que você é, gostaria de ter a família que você tem, gostaria de estar onde você está, gostaria de fazer o que você faz. O que é que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O salmista sabia que não tinha nada para oferecer para o Senhor. Ele usa aqui um termo muito interessante de louvor e adoração. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
Você sabe o que o Nildo e o Renato já fizeram aqui? Eles tomaram o cálice da salvação. O que mais que eles fizeram? Eles invocaram o nome do Senhor e eles cumpriram os seus votos ao Senhor na presença dos seus santos, na presença do seu povo. Esta foi a única coisa que o salmista encontrou para poder oferecer ao Senhor. Tomar o cálice da salvação era uma expressão judaica que existia, de levantar um cálice em forma de agradecimento, de louvor ao Senhor. Eles levantavam o cálice e diziam: bendito seja o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus das nações, o Deus dos povos, o Deus da minha vida, Elohim, Adonai, o Jeová Todo-Poderoso. Era uma maneira de poder testemunhar da grandeza de Deus para as pessoas, daquilo que Ele tinha feito, dos seus benefícios. E aí no verso 14, quando a gente tem esse coração voltado para Deus, Ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor. Onde que se cumpre um voto? Na presença do seu povo. É no testemunho. É no testemunho que a gente dá da grandeza de Deus. Aqui, todos nós fomos impactados com a história de Arthur. Quando o Rodrigo Inácio estava falando ali, ele estava dizendo assim: eu sou professor de Arthur e ele é muito treinoso. Brincadeira, ele é quietinho. Bem quietinho. Mas eu estava pensando aqui, e eu estava imaginando, enquanto eles estavam testemunhando da grandeza de Deus, eu estava olhando para Arthur aqui e vendo os benefícios do Senhor na sua vida. O médico dos médicos estendeu a sua boa mão. Os médicos dos médicos disse: tenha saúde, Arthur. E Arthur está com saúde. O médico dos médicos disse: seja curado. E ele fora curado. Os médicos dos médicos disse: eu cuido de você. E ele está sendo curado. 10 anos o médico dos médicos estar aí ao lado dessa criança, dizendo para os seus pais: descansa o teu coração comigo, eu estou contigo, eu cuido de você, sou eu que estou caminhando com você. Cumpra o seu voto na presença do Senhor. É isso que ele espera de nós. Sabe por quê? Por causa da grandeza do amor de Deus. Permita-me concluir essa mensagem contando-lhes uma ilustração infantil, um conto infantil. Eu gosto de ler histórias infantis. É a história de um coelho e o seu filhote. O coelho tinha um filho e ele era muito inteligente, muito esperto. E um dia ele quis provar para o seu pai a grandeza do seu amor. E ele quis mostrar para o seu pai que ele o amava mais do que o pai amava aquele coelhinho. E um dia eles estavam num campo passeando e o coelhinho vê um lago bem distante. Aí ele diz assim: papai, está vendo aquele lago bem distante ali? E o pai dele disse: estou vendo, filho. E ele lhe disse: eu amo o Senhor até aquele lago. E aí o pai olhou e disse assim: filho, você está vendo aquela montanha depois do lago? Ele disse: estou, pai. Ele disse: eu amo você até aquela montanha depois do lago. E o coelhinho ficou em pé e abriu as suas patinhas assim e disse: papai, eu amo o Senhor desse tamanho. E o coelho ficou
ficou de pé, grandão, e abriu os seus braços e disse: filho, eu te amo desse tamanho. E ele disse: puxa, o amor do meu pai é maior do que o meu, sempre. E nas campinas, eles estavam deitados, olhando para o céu estrelado, iluminado, e aí o coelhinho disse assim: papai, está vendo aquelas estrelas lá no céu? Ele disse: estou, filho. Eu te amo até o céu. E aí o coelho olhou para o seu filhote e disse assim: filho, você está vendo aquela luminosidade nas estrelas lá no céu? Ele disse: estou, pai, mas eu te amo até os céus, indo e voltando. Indo e voltando. E o coelho disse: é impossível comparar o seu amor com o meu. Ele é sempre maior. O Senhor sempre tem a grandeza de expressar o seu amor maior do que o meu. Convenço-me de que o seu amor é tão grande, incomparável ao meu. Assim é o amor de Deus. Se você o ama, como diz o salmista, ame o Senhor, porque Ele é bom. Se você o ama até os céus, Ele lhe ama até a terra, indo e voltando, quantas vezes forem necessário, até levar você para a eternidade e estar com você todos os dias, até a consumação do céu. Esse é o amor de Deus. Essa é a grandeza de Deus. Esse é o poder de Deus por nossas vidas. Ame ao Senhor, porque Ele ouve a sua voz. Todas as vezes que você se sentir abandonado, desprezado, triste, angustiado, ou imaginar que ninguém possa lhe ouvir, lembre-se que Ele ouve a sua voz. Deus ouve a sua voz. Você entendeu isso? Olha para mim. Deus ouve a sua voz. Ele inclina os seus ouvidos para você. Além de lhe ouvir, além de saber da sua existência, de saber da sua dor, Ele inclina o seu ouvido para você. Um dia, Deus disse assim para Moisés, pediu a Moisés que ele fosse libertar o povo do Egito. E Moisés perguntou a razão daquilo. E Deus disse assim para Moisés: eu tenho ouvido a dor do meu povo. Eu sei onde está a doendo. Eu tenho ouvido a dor do meu povo. Se você chegou aqui com dor, seja ela de que classificação, ou extremidade, ou tipo seja, Ele está ouvindo a sua dor. Volte-se para Ele e deixe que Ele providencie por meio da sua misericórdia e por meio da sua bondade o seu poder sobre a sua vida. Amém? Amém. Não gostei desse amém. Amém? Amém. Parece que vocês não ouviram a palavra de Deus. Amém? Amém. Acorda, gente. Ele ouve a sua voz. Não é necessário gritar para ouvir o seu amém, mas Ele ouve a sua voz. E Ele gosta de ser adorado. Ele gosta, Ele adora. Ele tem prazer em ser adorado e reverenciado. Que Ele abençoe nossas vidas. Ele derrama a sua graça sobre nós. Eu quero convidar Ronildo e Nádia para vir aqui à frente, e Arthur. Depois a gente vai fazer uma oração ao Senhor e vamos abençoar suas vidas. E Bernardo também, né? Bernardo. E vamos abençoar suas vidas e vamos pedir ao Senhor que Ele derrame graça sobre a vida desta família. O Senhor Jesus nos abençoe. Olha, meus irmãos, todas as vezes que a gente tiver um motivo de gratidão ao Senhor, faça isso, porque isso é muito bom e isso é muito agradável para vocês. Eu vou convidar o pastor.